Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Momento Consult. Ao meu lado, Marcos Alcide, nosso diretor de consultoria aqui da Consult, e desse lado, Darcy Zangelini Júnior, nosso consultor jurídico tributário, também aqui da Consult. E eu, Gilberto Meira, junto com esses meus dois nobres colegas, vamos tratar de um tema que é usado com muita frequência pelo contribuinte e também gera um monte de discussões, né, Marcos? Que envolve aqui a questão da consulta tributária. Quais são as vantagens e desvantagens? E o que nós teríamos a dizer para aqueles que nunca formularam consultas e não sabem do recurso que tem? Se é que é um recurso válido, não é isso? Pois é, Gilberto. Como você bem falou, né, Gilberto e Darcy, esse é um tema, digamos assim, que todos os contribuintes devem conhecer, porque a consulta, a rigor, ela demonstra a posição do fisco em relação a uma determinada situação. E o contribuinte, ou os especialistas, enfim, na atividade tributária, eles têm que conhecer a posição do fisco, como também a posição da doutrina, dos juristas, da jurisprudência, do judiciário, enfim, tudo mais, e da legislação. Então, é um ponto interessante, é um ponto que tem que se saber, mas como o Gilberto já citou no começo, deve ser tomado, na minha opinião, muitas cautelas em relação à consulta. Dá para a gente começar falando, Gilberto, sobre a legitimidade. Quem pode efetuar essas consultas? O contribuinte, evidentemente. O contribuinte, quando ele faz essa consulta, tem a questão da vinculação. É aí que, na minha opinião, deve-se tomar muito cuidado, porque existe uma vinculação direta quando você, contribuinte, faz essa consulta. Hoje, inclusive, empresas em situações análogas também ficam vinculadas. Então, o contribuinte, quando ele faz uma consulta, ele atinge ele, mas também outros. O fisco também está vinculado, evidentemente. Então, tem esse lado bom para o contribuinte, que o fisco, uma vez, ele está vinculado a ter que seguir com os ditames daquela consulta, seja que nível for o fisco, seja federal, estadual ou municipal. Tem a possibilidade de fazer a consulta, né, Gilberto e Darcy, via entidade de classe. Existe uma vinculação indireta. Nesse caso, o contribuinte já não fica na via direta, já não fica naquela ligação direta com o fisco em relação àquela situação que está sendo consultada. E também tem o fisco. O fisco é outro que pode fazer a consulta. Gilberto e Darcy, podem comentar sobre esse ponto. Darcy, a pretexto desse comentário e até do direito de fazer, e quando o Marcos iniciou a questão de dizer que o tema tem lá suas discussões, é porque tecnicamente nós temos as nossas divergências técnicas, sim, o que é normal no campo do direito tributário, né? Mas uma das preocupações que o contribuinte deve ter, né, Darcy, é primeiro a admissibilidade. Porque tem gente porque acha que pode formular a consulta, muitas vezes para postergar, e o Marcos vai comentar daqui a pouco os efeitos da consulta, ele formula a consulta para tudo. Mas é importante observar que existem inicialmente certos cuidados que devem ser adotados, não é isso, Darcy? O cumprimento dos requisitos formais, isso está disposto nas legislações de cada um dos estados, também na legislação federal em relação à Receita Federal do Brasil. Então, cumpridos os requisitos, e precisa ser um questionamento que revele uma fundada dúvida, né? Porque, como o Marcos Alcídio bem explicou, uma pergunta mal formulada, talvez ela nem seja respondida. Mas o pior ainda é quando ela é mal formulada e é respondida de modo contrário, porque os efeitos, eles serão refletidos em todos os demais contribuintes. E enquanto vocês conversavam, e o nosso programa aqui ele é dinâmico, né? E não nada foi combinado, eu fiquei pensando, por que não se adota uma solução parecida com a existente no judiciário? Por exemplo, com as repercussões gerais, as súmulas de repercussão, como que elas surgem? Não é unicamente em decorrência de um único recurso extraordinário interposto por um contribuinte no Supremo Tribunal Federal. Mas a admitida a repercussão, é feita uma seleção de vários
recursos de menos sentido. E qual que é o objetivo disso? Para que se possa captar o maior número de argumentos a serem arguídos já perante o plenário do Supremo Tribunal Federal. Isso elimina, às vezes, muitas vezes, o problema de origem do recurso, porque ele foi formulado de modo muito estrito, utilizando apenas um argumento, quando outros poderiam ter sido arguídos. E a solução, ela permite que você, digamos assim, pegue emprestado dos demais recursos que também estão para ser apreciados da mesma matéria. Então, você junta todos aqueles argumentos e profere o julgamento final. Talvez a solução de consulta, ela mereça algo semelhante para não ocorrer esse problema de uma consulta mal formulada trazer impactos muito negativos, seja para o próprio contribuinte, seja para os demais. Então, isso foi uma questão assim que me ocorreu enquanto vocês discutiam, e eu acho que é plenamente factível. Ou seja, a gente pode tirar do que o Marcos falou e do que o Darcy falou. Primeiro, nós temos que realmente avaliar com todo carinho se realmente a consulta pode ou deve ser feita, porque ela vai ter efeitos, inclusive vinculativos, né? Alguns aspectos que são importantes que nós abordemos, nós temos nível de consulta, como o Marcos já adiantou, nas 3 esferas, né? E em âmbito federal, nós temos uma variante, que nós tanto podemos fazer consulta de classificação fiscal de mercadorias, o que é sempre um risco, né? Porque às vezes você entra pensando que vai obter uma NCM com uma carga menor e o resultado é invertido, como já tivemos casos aqui, né? E também a consulta de interpretação de legislação. E o fato que o Darcy levantou e que merece observação, muitas vezes divergências de respostas dentro da própria Receita Federal nós já encontramos muitas vezes. Isso hoje já não acontece tanto. Então, se for em nível de Receita Federal, partindo lá do decreto 70.235 de 72, que regulamenta o processo administrativo fiscal, nós vamos achar toda uma regulamentação. Existem 2 instruções basicamente, né, que regulamentam a consulta em nível federal, que é a 2022 de 2021 e a 2057 de 2021. E hoje, a maioria dos estados e a Receita Federal acabam fazendo essa consulta eletronicamente. Então, lá no contexto da Receita Federal, é via ECAC, né? E os cuidados que nós temos que tomar, e os 2 aqui já alertaram, chamam a atenção do que nós possamos fazer em termos de informação que não possa comprometer o resultado do contribuinte por conta da vinculação do resultado. É por isso que muitas vezes algumas empresas evitam de formular a consulta em seus próprios nomes e usam muitas vezes de entidades representativas, não é isso, Marcos? Com certeza, Gilberto. Como você bem citou, eu falei no começo, a consulta tem esse lado. Se você for por um órgão de classe, você fica um pouco mais resguardado, digamos assim, de uma resposta, às vezes, que não é exatamente aquela que interessa ao contribuinte. E vamos combinar, né? E nós já vivenciamos isso, a nossa experiência profissional já nos ensinou. Não é porque nós formulamos a consulta que as consultas realmente têm a devida procedência, tanto que o judiciário muitas vezes acaba por rever o entendimento original. E é esse o cuidado que nós chamamos a atenção. Como advogado, nós geralmente usamos a consulta como medida preparatória, né, para uma eventual discussão. Agora, quando você realmente quer dirimir uma dúvida e pensa que o resultado será favorável, realmente é um desastre, né? Pois é, mas também tem aquele caso, né, Gilberto? Se eu faço de um jeito e o meu concorrente faz do outro, principalmente na classificação fiscal, desculpe, quando você faz a consulta, você, como ele está numa situação análoga à sua, você de alguma forma está fazendo com que ele fique, digamos, perante aquele órgão de uma forma incorreta, né? Também tem esse lado, que é um lado bom. E até usando como paradigma, né, Marcos? Já formulamos consultas de classificação fiscal em que o cliente nos autorizou, olha, lá na parte final, porque tem um formulário padrão, você vai me citar que o concorrente XYZ usa a NCM total e você descreve a composição do produto mostrando, ó, são produtos idênticos. É uma forma meio que quase que de denúncia do concorrente, né? Tem esse lado que é um lado bom. Como falamos desde o começo, né, Darcy, a consulta tem vantagens e desvantagens. Algumas coisas mais que nós anotamos aqui para falar, Gilberto. Uma vantagem é, enquanto pendente a solução de consulta, não pode o contribuinte ser
autuado, né? Ele teria 30 dias depois de receber a resposta, quer dizer, nesses 30 dias ele poderia recolher eventual débito que ele tenha sem juros e sem multa, essa é uma vantagem. As consultas também devem ser dadas publicidade, todos os órgãos aí, seja a nível federal, estadual, citam que tem que ser dada publicidade, por isso é importante, não obstante essa questão de vantagens e desvantagens, o contribuinte tem que conhecer as consultas, porque é uma posição oficial do fisco. Se ele estiver fazendo diferente, ele está no risco, pelo menos, de ser autuado, né? E também, como o Darcy citou, que ele citou ali as questões do judiciário em relação à repercussão geral, recurso repetitivo, no caso das consultas, existe aquela situação de que se tiver uma consulta divergente, eu posso ter aquele recurso, que é o único recurso que existe, que é aquele recurso quando tem consultas divergentes. O que mais temos, meus amigos? Olha, importante observar, antes de passar a tua palavra, que nós citamos que em nível federal existe toda uma rotina, e em nível estadual, cada estado tem o seu procedimento. Então, o Darcy bem lembrou isso, existe todo um pressuposto legal que determina uma série de requisitos formais e até materiais para que você tenha realmente um assunto para discutir. Até porque, se você não formular a consulta dentro dos requisitos formais legais previstos, ela simplesmente vai ser denegada, ela não vai ser recebida. E, evidentemente, existem consultas que não devem ser formuladas, achando que vai obter a suspensão do pagamento, perguntar coisas do tipo, realmente devo pagar o imposto em tal dia? Essa consulta não é nem recebida. Então, é importante que se tenha em mente, né, Darcy, que é um instrumento valioso, e o Marcos chama atenção pelos cuidados que nós estamos aqui ressaltando, mas ele tem que ser adequadamente utilizado. Nós já vimos muitas consultas, mesmo sendo equivocadas, gerarem efeitos nefastos. E aqui nós nos valemos, em alguns casos, pelo menos nas esferas estaduais, de uma figura que tecnicamente não está prevista em nenhum regulamento ou regimento, que é o Instituto da Reconsulta. Por quê? Baseado num direito básico de segurança jurídica. Se a resposta não foi adequada porque faltou argumentação, é legítimo sim ao contribuinte reformular a consulta e pedir para que haja resposta. É isso mesmo, Darcy? Isso, Gilberto, mas eu gostaria de ressaltar um outro aspecto que ele antecede a formulação de consulta. Porque eu vou ler aqui breves palavras para chegarmos a uma conclusão sobre a atividade empresarial. É da natureza da prática empresarial submeter-se a um imponderável, inclusive no âmbito dos deveres jurídicos. Para o exercício de atividades econômicas, é absolutamente necessário atirar-se num vasto campo do imprevisível e suportar as suas consequências, inclusive naquelas de índole punitiva. Isso eu extraído a ementa de um julgado do CARF para dizer o seguinte: existem situações em que o empresário ele precisa se cercar dos pareceres do seu corpo jurídico interno, de corpo jurídico externo, ouvidos os seus técnicos, porque muitas consultas, vocês falaram de NSM. Isso aqui, muitas vezes, não tem nada de jurídico. Tem muito, às vezes, da opinião de um engenheiro. É uma questão multidisciplinar. Então, você precisa tomar muito cuidado. E uma vez que você delimite por meio de parecer, ouvindo os técnicos especializados, você consegue delimitar todo o contexto, você pode tomar as decisões, porque a vida do empresário é tomar decisões, mas ele pode tomá-las assim, no seu mero achismo, mas ele pode fundamentá-las. E uma vez que ele esteja cercado de bons elementos, ele simplesmente toma uma decisão, não, daqui em diante vamos tomar uma atitude desse modo. Vamos nos comportar dessa maneira. Ah, mas não tem o risco de ser autuado? Tem, mas nós temos bons argumentos, vamos nos defender. Ah, mas se não der certo na via administrativa, vamos para o judicial. Porque ele já está sabendo de antemão, quando recebeu o parecer, qual já era a opinião administrativa, qual era a opinião do judiciário. Então, a orientação, digamos assim, desses órgãos. Então, fica mais fácil. E eu deixaria, Gilberto, superado essa situação que eu acabei de demonstrar, a consulta como uma outra carta na manga.
Porque nós temos outros elementos que podemos nos servir, porque como nós vimos já no início da exposição do Marcos, com os comentários do Gilberto, a solução de consulta ela tem as suas consequências práticas e elas podem ser nefastas, até você conseguir corrigir. Às vezes você pode ter um instituto da reconsulta, se tiver um erro grave, técnico na análise por parte dos pareceristas, do fisco, mas até que isso ocorra você está em desconformidade. E isso é importante, tanto que o Marcos e o Darcy comentaram, porque à luz do artigo 100, inciso 2, lá do Código Tributário Nacional, uma consulta gera uma decisão, um posicionamento do órgão normativo, e seja ele individual ou até coletivo, porque toda vez que um representante da administração pública dá uma resposta, o superior imediato verifica, ou seja, não é uma decisão necessariamente singular, mas é coletiva, e à luz do artigo 100, inciso 2, ela forma norma. Complementar, é legislação que tem que ser respeitada. Então, a par desses cuidados que nós estamos aqui chamando a atenção, existem algumas observações preliminares, entre elas, antes de formular a consulta, é importante se fazer uma vasta pesquisa para ver se já não existe posicionamento sobre o tema. Ou seja, tem gente que vai formulando consulta sem formular pesquisa para ver se já não existe. Segundo, identificar na doutrina para ver se existe posicionamento abalizado e muitas vezes se valer da doutrina como fundamento de convicção para tentar demonstrar que o seu posicionamento é certo. E numa consulta nós tanto podemos não saber o que estamos perguntando, como poderemos apontar um norte e ver se o fisco concorda com aquele entendimento. E os riscos realmente são muito grandes quando nós não sabemos o que estamos fazendo. E tem uma outra coisa que o Marcos falou, que merece observação suplementar aqui, é que essas informações estão disponíveis e formam o que nós chamamos de direito positivo, direito comparado. Mas, curiosamente, Marcos, existem alguns estados e municípios que não divulgam as consultas por entenderem que elas eventualmente ferem ou se alguma coisa que mereça ser considerada, observada no contexto aí das consultas? Não, perfeito, acho que está da sua parte. comentado. E você, Darcy, algum comentário adicional que aqueles que nos assistem mereçam e devam ouvir? O que nós estamos falando aqui, essencialmente, é prevenção de direitos. Eu acho que em termos de prevenção nós já abordamos todos os aspectos aqui indispensáveis para a tomada de decisão mais adequada. O pedido clássico que nós fazemos em todos. Primeiro, curtam o nosso trabalho até para que ele tenha relevância na rede e mais pessoas possam assistir. Segundo, comentem embaixo aqui do vídeo, vocês vão achar lá um espaço para comentários que vocês poderão fazer. E principalmente compartilhem, né, dando o seu likezinho para que várias pessoas possam ter acesso. E se de repente você falou, poxa, eu ainda continuo com dúvidas sobre esse tema, ou tenho sugestões a fazer, nós temos um espaço disponibilizado aqui para aqueles que querem contribuir, questionar, levantar sugestões, que é o nosso e-mail, momentoconsulte@consulte.com.br. Havendo interesse da tua parte, envia o pedido de entendimento ou a sugestão e nós teremos o maior prazer em atendê-los. Ok? Até uma próxima. Até uma próxima. Obrigado.